No Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós vamos reler o texto do verso 1 ao verso 12, o Sermão do Monte, e logo de início nós temos as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que texto tremendo, né? Vamos orar, irmão? Curva aí sua cabeça, oremos juntos ao Senhor. Deus bendito e misericordioso, nos reunimos nesse lugar, Pai, para louvar o Teu nome, e temos buscado fazer isso até agora. Deus, nesse momento para nós, é o momento de ouvirmos a Tua voz, é o momento de buscarmos crescer através da Tua palavra. Portanto, Senhor, te pedimos que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro a nós essa noite. Que a Tua palavra nos molde, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos redima, que a Tua palavra, Senhor, haja em nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre o Teu povo nesse lugar, sobre aquele que chegou atribulado, cansado, Senhor, aquele que veio a esse lugar pedindo que o Senhor o molde, o mude. Oh, Senhor, visita nessa noite em nome de Jesus e nos fala. E por fim, Senhor, receba toda a glória, todo o louvor, porque sabemos, Espírito Santo, que tudo, Senhor, que fazemos acertadamente nesse lugar, fazemos por causa de Ti, fazemos pela Tua graça que age em nós. Portanto, ainda que o Senhor fale nessa noite através de mim, Senhor, sabemos que é o Senhor que há de falar. Portanto, toda a glória, toda a honra e todo o louvor é seu. Receba, Deus. Nós assim oramos, confiando no nome do Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Para o copo. No domingo passado, nós tivemos uma longa introdução no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças. E a gente tem buscado, para você que nos visita, entender sobre que tema é esse que a gente tem falado, ser humano, ser cristão. A gente tem buscado aprender, entender o ser humano. Temos buscado entender o que é ser humano. E a gente tem aprendido que o ser humano é desumano. E essa desumanidade que o afeta, essa desumanidade que está sobre ele, é o exato sentido dele viver contrário à palavra do Senhor. É exatamente porque esse humano que vive em desumanidade, vive contrário ao propósito do Criador. Se Deus nos criou para sermos bons e glorificar o nome dEle, se Deus nos criou com o fim de ser gente, de ser humano,
O exato fato de vivermos contrário a essa humanidade é vivermos contrário à palavra do Senhor. Somos desumanos quando nos tornamos inimigos de Deus. Somos desumanos quando buscamos fazer a nossa vontade, quando buscamos a nossa própria glória, quando buscamos a nossa própria satisfação. Essas são marcas da nossa desumanidade. Na verdade, essas são marcas que nós vemos no mundo. E o sermão da montanha, o sermão do monte, traz consigo revelações, e confrontações a essa desumanidade. Ele nos ensina qual é o propósito do Senhor para a vida humana e o quanto o ser humano vive contrário a esse propósito. E o quanto o ser humano vive longe desse propósito. Mas hoje eu não vou me alongar na introdução, é para nós entendermos sobre o que esse sermão fala. Eu quero ir diretamente ao texto, para nós aprendermos mais e conseguirmos entender o que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e o que é estendido a nós no século 21. Ele começa então esse sermão, ele começa essa pregação, primeiro visualizando a multidão. E após visualizar a multidão, a primeira coisa que ele faz é ensiná-la. Ele sobe um monte, se assenta e começa a ensinar uma multidão que está perdida. Uma multidão, como dissemos na semana passada, que são ovelhas, que não têm pastor, desorientadas. Uma multidão desumanizada que sofre, que busca a felicidade e não encontra. Portanto, o Senhor se interessa por eles e começa a ensiná-los, é o que a gente tem no verso 1 e 2. E aí, para você então se situar dentro do sermão: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, passou a ensiná-los, dizendo, aí vem as bem-aventuranças. Veja que essa multidão tem anseio por encontrar a felicidade. Tem necessidade de encontrar a verdade. E nós precisamos lembrar o que Jesus muitas vezes nos diz, que Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Não existe outro. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Não é possível se achegar ao Pai se não for por meio de Jesus. Portanto, essa multidão que anseia por felicidade, na verdade, ela tem necessidade de Deus. Essa multidão que busca solução para os problemas, ela tem a necessidade de conhecer a Deus, embora ela não entenda isso. Quando olhamos para o mundo, irmão, e vemos pessoas que vivem afastadas do Senhor, matando ou se deixando morrer para obter felicidade, na verdade o que essas pessoas procuram é Deus, e por não entenderem a necessidade que tem de Deus, elas passam a buscar coisas, elas passam a buscar lugares, elas passam a buscar pessoas, enquanto que o que elas precisam é Deus. Se nós olhamos para essa multidão, que certamente segue Jesus, porque viu Ele curar muitas pessoas, viu Ele libertar muitas pessoas, a multidão pensa que Ele pode solucionar o problema imediato da vida delas. Mas Jesus não está preocupado em resolver problemas e dilemas imediatos da nossa vida. Ele está preocupado em nos dar vida eterna, em resolver o problema da eternidade, que é maior do que qualquer outro. Podemos ter problemas, dilemas nessa vida, nós vamos passar dela. Triste é termos problema com a eternidade, não sermos achados em Cristo, não sermos achados em Deus e termos as portas da eternidade fechadas para nós. Esse é um problema, irmão, que ninguém pode resolver. Esse é um problema que não tem cálculo matemático, não tem empréstimo em banco, não tem pessoa que resolva. Só Cristo pode. Portanto, o Senhor está vendo muito além daquilo que a multidão consegue enxergar. A multidão busca felicidade. Jesus percebe que eles têm fome e sede de Deus. E quando nós temos fome e sede de Deus, irmãos, e quando entendemos que tudo que sentimos
é necessidade de Deus, nós também entendemos, ou também descobrimos, que em Deus está a verdadeira felicidade. É o exato ensinamento do Sermão da Montanha, é o exato ensinamento das bem-aventuranças, que toda a felicidade que o homem busca em coisas, em pessoas, em lugares, está em Deus, só nele. Veja que nós temos vivido em um mundo, irmão, pensando aqui nessa multidão, em um mundo demasiadamente mau, em um mundo de perversidade, de injustiça, em um mundo de guerra, em um mundo de desigualdade social. Vivemos em um mundo de medo e com medo, isso é o pior. Em um mundo que ainda existem enfermidades que são mortíferas. Estamos vivendo em um mundo de extrema violência, um mundo de opressão, de mentira, de vaidade, de cobiça e de tantos outros males. Veja que todos os males que assolam o mundo, guerra, violência, todos os males que a gente possa narrar, nós vamos perceber que são males ou mal que não é causado pelas aves do céu. O mal que assola o mundo não é causado pelos animais do campo, não é causado pelos peixes. Os males que assolam o mundo são causados pelo próprio homem. Deus não é o causador do mal. O próprio agir revoltado da natureza, maremotos e terremotos, quando você lê Romanos capítulo 8, você percebe que isso nada mais é do que consequência da queda humana. Que aquela desobediência lá no começo de tudo trouxe consequência sobre tudo que o homem toca, aonde o homem pisa. Portanto, os males, a exata causa dele é a desumanidade do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. As guerras, o homem desumanizado, irmão, julga que todo mal que ele pratica, que ele faz, é justificado pela felicidade que ele busca. Há pouco tempo nos Estados Unidos passou uma reportagem que descobriram que uma região dos Estados Unidos tem acontecido vários terremotos, e que o terremoto é causado pela cobiça humana, pelo simples fato da exploração do petróleo de maneira indevida, que estão mexendo na terra em um lugar que não se poderia, que não se podia, e terremotos estão acontecendo na cidade. Estudos comprovam que é nada mais, nada menos do que a cobiça do homem. Nós somos causadores do mal, somos nós que fazemos. Mas é interessante, irmãos, que independente dos níveis de mal que cometemos, sejam os mais cruéis, sejam os menos cruéis, sejam aqueles que tiram a vida, sejam aqueles que ofendem o irmão. Por exemplo, se você pega um marido e uma esposa que estão em discussão, se machucando, se ofendendo, cada um deles acredita ter uma justificativa boa para o que faz, uma justificativa plausível pelo que fala, pelo que diz, como age. Nós fazemos o que é mal, nós agimos de maneira desumana e achamos que essa desumanidade que praticamos, que vivemos, pode ser justificada pela nossa busca por felicidade, por satisfação. E o Sermão do Monte, na verdade, as bem-aventuranças vêm exatamente para contrariar, irmãos, a nossa ideia de humanidade. O que a gente pode encontrar aqui, irmão? Muita confrontação a essa nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, ao nosso estilo de vida, as escolhas que fizemos e que faremos. As bem-aventuranças revelam que nós estamos bem aquém do projeto de Deus, bem distantes daquilo que o Senhor nos salvou para ser, nos criou para ser.
por isso que nós precisamos olhar para o texto, irmão. Olhar para aquilo que o Senhor nos deixou, para a sua palavra, e tentar moldar a nossa vida a ela. Veja o que a gente tem na continuação, no verso 3. Felizes são os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Toda essa prática desumana que eu citei agora é fruto do nosso orgulho, que é desumano. O nosso orgulho talvez seja o ápice da miséria humana. Foi o orgulho que leva Adão e Eva a pecar, é o orgulho que faz Caim matar Abel. É sempre o orgulho. É o orgulho que faz Israel, depois de ser tirada do Egito com mão forte, depois de ver prodígios, atravessar o mar a pés enxutos, é o orgulho que faz, depois de 40 dias esperando Moisés, que está na presença do Deus vivo, criar uma imagem, um bezerro, adorar, tornando-o o Deus que o livrou do Egito. Isso é idolatria, pastor, que é causada pelo orgulho. Pelo homem achar que é suficiente para si mesmo, que ele é o todo-poderoso da sua própria vida. O orgulho é uma miséria desumana. Mas veja que no mundo, irmão, é tido como um direito quase que inviolável. As pessoas são orgulhosas e acham que têm o direito de serem assim. Como eu citava anteriormente, em problemas entre irmãos, talvez entre colegas de trabalho, entre marido e esposa, entre filhos, cada um dos que ofendem, dos que machucam, dos que gritam, dos que fazem o que acham que tem que fazer, fazem por causa do orgulho. E acham que o seu direito é inviolável, o direito de ofender, de machucar, o direito de fazer o que acham que deve ser feito. Não importa o que Deus diz, não importa o que a palavra ensina, importa o que eu acho, importa o que eu penso. Orgulho. Nada mais do que orgulho. O orgulho faz os homens se colocarem sobre os outros. O orgulho faz as pessoas incharem. O orgulho é terrível, irmão. Por causa do orgulho a gente ofende, magoa, não perdoa. O orgulho fez Israel ir para a Babilônia. O orgulho fez Judas trair Jesus. O orgulho nos faz continuar na vida de pecado, achando que Deus não se importa com o que fazemos. O orgulho faz você vir a esse lugar, escute isso, vestido de modéstia, ou mascarado de modéstia, te permite ouvir a mensagem que você está ouvindo agora, mas quando saímos daqui, o orgulho se impõe como Senhor de nossas vidas. Deixa eu explicar para você entender isso. O orgulho te permite vestir a roupa que você está vestindo, o perfume que você passou, o penteado que você fez. O orgulho te permite chegar nesse lugar, sentar nesse lugar, ouvir esse pastor falar durante 1 hora. Mas quando você sai desse lugar, o orgulho vai se impor sobre você. Ele vai mostrar que ele é Senhor da sua vida. De modo que você vai dizer que o que você ouviu, você não precisa praticar. De modo que aquilo que você aprendeu vai passar longe de você viver. De maneira que cultos acontecem de que você é alimentado, e às vezes até você goza de alguma alegria, de alguma satisfação, entende alguma coisa, mas ao sair e se relacionar lá fora, você esquece de tudo que Jesus te falou. Orgulho. O orgulho te faz pensar que você não precisa perdoar, o orgulho te faz pensar que você não precisa mudar. O orgulho te faz pensar que tudo quanto Deus fala
É para ele, ou é para ela. O orgulho te faz acreditar que tudo que você ouviu é para quem não veio. O orgulho é terrível, irmão. Contrariando o que sentimos, o que, como desumanos, pensamos, Jesus fala que felizes são os humildes de espírito, os não orgulhosos. Felizes são os que sabem reconhecer as suas fraquezas. Felizes são os que não se deixam dominar pelo orgulho. Ser humano é ser humilde de espírito. O orgulho é desumano. Deus não nos criou para sermos orgulhosos. Deus não nos criou para sermos dominados por esse sentimento. Deus não nos criou para que nós vivêssemos a nos colocar acima dos outros. Ele nos criou para sermos humildes de espírito, pequenos de espírito, quebrantados. E é interessante que as felicitudes, as bem-aventuranças, elas estão ligadas umas às outras. A felicidade não está em um único ponto dessas bem-aventuranças. Pronto, você é humilde de espírito, quer dizer que você é feliz e que você não precisa, muito pelo contrário. Você percebe que uma coisa leva a outra. Portanto, que a gente se deixe ser recebido pelo Senhor nessa noite, irmão. Que a gente deixe o Senhor literalmente abater o nosso orgulho e nos ensinar a caminhar pelo caminho da humildade. Veja o que diz o verso de número 4, completando o que disse no 3. Felizes são os que choram. Diga para o seu irmão: irmão, felizes são os que choram, porque serão consolados. Essa é mais uma questão que o mundo faz, o mundo vive, na verdade, como desumanos vivemos. Escuta aqui, nós vivemos em um mundo de falsa alegria, em um mundo de falsa felicidade, onde as pessoas fingem ter uma vida que de fato e verdade não têm. Irmão, entenda isso. O problema não é que as pessoas finjam ter uma vida que não têm. Elas podem ter. Mas se você me perguntasse, pastor, então me deixa entender o seguinte: a gente vive num mundo terrível, onde as pessoas fingem ter felicidade quando não têm, mas podem ter. Mas por que então não têm? Porque não estão dispostas a abrir mão do que acreditam, não estão dispostas a negar a própria vida. Veja que isso é muito sério, irmão. Nós preferimos viver uma falsa felicidade do que pagar o preço de desfrutar a felicidade verdadeira. Nós preferimos, irmãos, viver uma felicidade momentânea, traiçoeira, do que pagar o preço de ser aquilo que nós fomos criados para ser. E o que eu estou falando, irmão, diz respeito ao que Jesus o tempo inteiro nos ensina. É impossível desfrutarmos de comunhão com Jesus se não negarmos a nós mesmos, se não abrirmos mão daquilo que somos, se diariamente não tomarmos a nossa cruz. Esse é o grande problema. Nós preferimos fingir felicidade do que negar a quem somos. O problema está lá em cima, no verso 3, o orgulho. Nós não estamos dispostos a chorar, nós não estamos dispostos a nos quebrantar, nós não estamos dispostos a pagar o preço do silêncio, o preço das bofetadas, o preço das calúnias, o preço da perseguição. Nós não queremos, irmão. Felizes são os que choram.
A gente vive no mundo virtual, o mundo do social, aonde a vida das pessoas não é aquilo que mostra o perfil do WhatsApp. Ninguém, nenhuma esposa, nenhum marido, nenhum casal fizeram uma selfie os dois discutindo e postam no... Já viu isso? Ninguém faz isso. Todas as fotos, ou quase todas, mostram algum tipo de felicidade. Não é falando dos outros, é falando de nós mesmos. Não é pensando na foto de alguém, é pensando na nossa foto. Nem sempre nós estamos como postamos. Nem sempre aquilo é o que de fato somos. Talvez depois daquele minuto de riso, nós continuamos depressivos. Nós continuamos entristecidos, magoados, chateados, enfurecidos, irados. Enfim, nós sabemos. Jesus está falando uma coisa, irmão, que a própria felicidade que Ele nos oferece é diferente dessa felicidade do mundo. Se a felicidade começa com os humildes de espírito, passa pelos que choram, porque é impossível termos um espírito quebrantado e humilde se não tivermos contrição, quebrantamento. Portanto, felizes ou bem-aventurados são os que choram. Sabe por quê, irmãos? Jesus é tremendo. Jesus disse que veio para os doentes, veio para os enfermos. Jesus veio salvar o que estava perdido. Portanto, é interessante meditarmos nessa felicitude, porque ele fala: olha, felizes são os que choram, porque os que choram não ficarão dessa maneira. Ser humano não é estar dando gargalhada em tudo que é lugar. Martin Lloyd Jones, que é um grande pastor, foi um grande pastor da Inglaterra, e ele, narrando o Sermão do Monte, ele falou que achou uma coisa engraçada que não tinha graça. A Bíblia nunca relata Jesus rindo. A Bíblia nunca relata Jesus dando gargalhada. Na verdade, Isaías 53 fala que ele era um homem de dores. Mas sabe o que é interessante, irmão? Jesus é plenamente satisfeito. Embora nós não encontramos gargalhadas de Jesus, ele é feliz. Na verdade, ele é a felicidade. Nele há gozo completo, contentamento completo, suficiência completa, não falta nada. O vemos chorar por Lázaro, por Jerusalém, mas não o vemos rir. Em um mundo de muita risada, de muita gargalhada, falta choro. Jesus fala que os que choram serão consolados. Fingimos felicidade porque não estamos dispostos a provar o que Jesus possa fazer por nós, irmão. Tremendo é o nosso Senhor. O melhor do texto está: aqueles que choram não ficarão naquele estado para sempre. Os que são humildes de espírito tendem também a ter um coração contrito, quebrantado. Portanto, aqueles que são encontrados dessa maneira serão consolados. O consolo é como que uma cobertura.
O consolo é como aquele que está com frio e recebe um agasalho, um cobertor, saciando, suprindo a sua necessidade. Portanto, esses que choram, esses que serão consolados, não ficarão dessa maneira. O que nos leva à quinta felicitude. Na verdade, ao quinto versículo que fala da terceira felicitude. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Diga aí para o seu irmão: irmão, felizes são os mansos. Olha, irmão, vivemos em um mundo de pura brutalidade. E a brutalidade tem sido confundida com força e determinação. Nós vivemos um mundo onde a brutalidade é engraçada. Onde as pessoas são indelicadas, insensíveis e que buscam vencer pela força, pelo braço. Nós vivemos em um mundo desumano, em um mundo sarcástico, em um mundo de mentira, em um mundo de falsa felicidade, em um mundo de orgulho, em um mundo bruto. E Jesus vem nos ensinar, irmão, que a beleza do ser humano está na mansidão, no ser manso. Quando o Senhor nos convida a ir a Ele, Ele nos manda aprender dEle, que é manso e humilde de espírito. E é exatamente através do que Ele é que nós encontraremos descanso para a nossa alma. Veja que, diferente do que se vive como desumano no mundo, e é por isso que o Sermão da Montanha é tão confrontador, porque nós temos o Senhor falando: veja que não são esses brutos, esses que se acham valentes, poderosos, fortes, que vão vencer, que vão herdar, que vão, não. São os mansos. Então, até aqui nós temos três coisas interessantes. Primeiro, os humildes de espírito, os que choram e os mansos. Os humildes de espírito têm a posse do reino dos céus. Os que choram têm consolo. E os mansos herdam a terra. Nós precisamos aprender com isso, irmão. A terra não será possada ou apropriada pelos brutos, são pelos mansos. E como isso precisa se tornar verdade em nossa vida. Não dá, irmãos, para tentarmos vencer o tempo inteiro pela força. Nós não somos chamados a isso. Não pense você que, por exemplo, uma nação como a nossa, uma cidade como a nossa, vai mudar pela força. Vai mudar pelo braço do homem. Eu li não sei como é que chama, uma reportagem, que estava assim: nem Brasil, nem Dilma, nem Temer, o Brasil precisa de Jesus. Eu não sei o que isso quer dizer. Sinceramente, não sei. Porque quando fala que o Brasil precisa de Jesus, eu estou fazendo uma confusão tremenda. Eu diria: olha, nem Temer nem Dilma, o Brasil precisa de honestidade. Se toda a verdade vem de Deus, que Deus coloque pessoas honestas para comandar essa nação. O Brasil precisa de pessoas, irmão. Deus usa pessoas. Ou não, nem Dilma, nem Temer, Miguel. Nem
nem Dilma, nem Temer, Gabriel. O Senhor manda Gabriel para dirigir o Brasil, não fez nem com Israel. O Brasil precisa de pessoas. Pessoas que vivam, irmãos, humanamente, que tenham um coração humano, que pensem como humanos, criados à imagem e semelhança do seu Senhor, que reflitam, que sejam luz, que sejam sal, que sejam mansos. O verso 6 completa isso, olha. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse tema vem a calhar com tudo que a gente vive, com o período que a gente enfrenta. Ainda, infelizmente, ligamos a televisão e parece que o mundo todo é dirigido por corruptos, que tudo que há é injustiça. Olhamos para a nossa nação, olhamos para o nosso estado, para a nossa cidade, e não é diferente. Meu filho, eu escolhi ser um homem público. Vez por outra alguém me pergunta: pastor, o senhor já pensou em alguém? Em Cristo, eu penso nele todo dia. As pessoas estão brincando com injustiça, e o pior, a gente fala de corrupção, e eu estou falando para nós que somos cristãos, irmão. O grande problema é que a nossa ideia de corrupção é aquela ideia de corrupção, né, de Petrobras. A gente acha que não é corrupto. Nós olhamos para nós e nos achamos melhores do que eles, achando que nós não praticamos corrupção. Eu acredito que o simples fato, irmão, de eu receber R$1 de um cara desse, eu estou sendo conivente com o que ele faz. E se chegar em um período desse ele falar assim: olha, eu estou fazendo aqui, né, não é por alguma coisa assim. É por alguma coisa assim. Esses caras não fazem por coisa nenhuma, fazem porque querem alguma coisa. Na verdade, a única coisa que a gente pode dar para eles é a única. Irmãos, a igreja precisa despertar para isso. A gente precisa ser uma resposta ativa para essa sociedade. Isso me faz lembrar a reforma do século XVI, do qual o Estado temia a igreja. A igreja não era conivente com corrupção, como a gente vê acontecer o tempo inteiro. Legal, sai a presidente Dilma, impeachment, tira ela. Eu não sei se você faz essa leitura. Com todos os problemas, a gente sabe que é jogo político, que aquilo ali tem muito dinheiro correndo. Mas ela sai, mas se mantém, né, com direito a funções públicas. O representante dos evangélicos do Brasil, o homem mais forte, temido pelos políticos da nação, era um cristão de berço, Eduardo Cunha. Ou você não sabe disso? Mas sabe o que é interessante, irmão? Ainda a gente vai nessa onda de derramar óleo na cidade de Fortaleza, a gente vai nessa onda de unção de leão e dizer que o Brasil é do Senhor Jesus. Irmão, não adianta orar se nós como cristãos não mudarmos e sermos luz e sermos sal. Não adianta orar. Não adianta orar se nós não tomarmos atitude de homens e mulheres de Deus nessa nação. Não adianta orar, irmão. Isso é sério. Não adianta derramar óleo se lá fora nós somos corruptos em pequenas coisas, levando uma vantagem aqui, outra ali, sonegando imposto aqui, deixando de pagar o que devemos ali. Oh, irmão, isso vem a calhar porque Jesus fala que felizes são os que têm sede e fome de justiça.
Aquele que tem fome, aquele que tem sede, corre atrás de comida. Veja que nós não podemos comer quando temos fome. Nós não devemos beber quando temos sede. Nós devemos comer e beber para não ter fome nem sede. Quando você está com fome, é porque ele já está lhe faltando energia, é óbvio, né? Tem gente que sente fome o tempo inteiro. Eu estava falando isso para minha esposa. A Isabela é magrinha daquele jeito, mas a Isabela é assim, irmão. Ela come um pouquinho na hora do almoço. Ela passa a tarde toda comendo. Né? Se você encontra com a Isabela, ela está mastigando alguma coisa. Menina, pelo amor de Deus, para onde vai isso? A gente deve comer para não sentir fome nem sede. E beber para não sentir sede. Jesus fala que felizes são os que têm necessidade de justiça. E ele coloca a justiça como uma condição básica para a vida, para a existência. Assim como é beber e comer, assim precisa ser a nossa fome por justiça. Isso é muito sério, irmão. Nós não seremos sal, não seremos luz, se nós não formos aquilo que o Senhor nos salvou para ser, santos. Só isso. Não é muito difícil. Ele não pediu muita coisa. Se a gente quer fazer a diferença, irmão, eu acredito que a gente tem tudo para isso. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. A abrir mão daquilo que nos atrapalha de vivermos a fé, de vivermos Jesus. Ele vai dizer assim, olha, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Veja aí, ó. Eles não vão ficar com fome, não. Quando no século XVI a igreja desperta do sono que dormia, do sono, ela estava lá hibernando, vivendo em alta religiosidade, e Deus levanta reformadores, homens que não se calam. Nós pensamos que a reforma do século XVI é uma reforma meramente religiosa. A gente pensa que é uma reforma que tem simplesmente a ver com liturgia, com culto. É uma reforma que tem a ver com o povo. É uma reforma social, é uma reforma política. Na verdade, a igreja se ergue imponente sobre nações corruptas e não tem medo de perder a cabeça, de serem queimados. O século XVI, irmãos, na verdade, já antes disso, muitos homens são queimados pela igreja que não queria uma reforma, que não queria soltar o osso, que não queria deixar o poder. A igreja protestante, quando se levanta como uma voz de clamor do povo, se levanta como uma voz de clamor do Deus vivo, ao Deus vivo, por uma igreja, por um Estado que se preocupe com o pobre, com a educação, com a saúde, por um Estado que literalmente faça a sua parte, por uma igreja que viva a realidade do Evangelho. Chegamos até aqui, século 21, meios de comunicação extraordinários, hoje é tudo via satélite, e a gente não faz um terço do que aqueles homens fizeram. Claro, ninguém está disposto a perder a vida por amor a Jesus, irmão. Quem é que quer ser perseguido? Quem? Ninguém. Felizes os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Jesus nos ensina algumas coisas, irmãos, que são completamente contraditórias a essa desumanidade. Em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus.
Ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 6, verso 1, ele fala que nós temos que nos guardar de exercer justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos. O que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. E a justiça precisa ser feita em favor dos homens. Os famintos por justiça, os sedentos por justiça, serão saciados. O verso 7, ele diz assim: eu acredito que essa seja a mais tremenda felicitude, a mais tremenda bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é não dar aos outros o que eles merecem. Diga para o seu irmão: misericórdia, irmão, é não fazer com os outros aquilo que eles merecem. Pois é. Imagine como isso é duro para um mundo como o nosso, onde as pessoas se acham no direito de dar o troco. É aquela famosa vingança branca, mata na unha. Faz quase parte do inconsciente popular, irmão. Se você perguntar assim para qualquer homem, qualquer mulher, falando, por exemplo, olha, você se acha vingativo? Deus me livre, está amarrado. Mas, por exemplo, assim, quando o seu marido é ignorante contigo, o que você faz? Você ama ele? Não. Tu abraça, você prepara aquela noite inesquecível? Claro que não. Mas isso não é vingança. A gente dá o que não quer receber, irmão. A gente paga mal por mal. A gente belisca quando é beliscado. A gente agride quando é agredido. Nós ofendemos quando somos ofendidos. Nós nos vingamos no trânsito. Eu sempre conto para os irmãos, eu já fui terrível dirigindo, estou melhorando. Na Elba Fire Revelation, né? Na Elba Verde, eu pegava a BR indo para o seminário, os caras queriam passar entre eu e o guarda-reio ali, não tinha um que passava. Ah, bicho ruim, tu não passa aqui não, os motoqueiros. Eu tenho um sério problema com motoqueiro. E era terrível, horrível. E um dia eu pensei, falei, poxa vida, cara, um cara desse cai em cima de mim, o que isso me traz? Se você perguntar, pastor, por que tu fazia isso? Pelo simples fato de não querer que ele passasse num lugar que não podia. Pelo simples fato dele fazer uma coisa que é indevida. Olha, irmão, quando Cristo me salvou, Deus me fez amar a vida. Mas eu já cometi diversos excessos de amor à vida. Fechar motoqueiro que me tentava passar pelo guarda-reio era um, né? O policial aqui sabe, não é isso? Está certo ou está errado? Eu estou errado, mas ele também está. Mas o erro dele não justifica o meu não justifica o dele. Ele não deve passar, mas eu também não devo fechar. Estou errado. Talvez o que está passando está com pressa, tem alguém morrendo, tem alguém no hospital, eu não sei da vida dele. Mas eu me acho no direito de fazer, eu me achava. Eu não faço mais. Interessante como foi que eu aprendi, eu parei de fazer. Foi exatamente quando eu fiquei sem carro e passei a andar de moto.
na garupa de alguém. Às vezes a gente precisa estar do outro lado para aprender. Mas isso me levou a pensar, poxa vida, se cai, como é que vai? Como é que faz? A gente precisa pensar no que faz, irmão. Misericórdia é não fazer com os outros o que você não quer que faça com você. A verdade é não dar aos outros aquilo que eles merecem. A graça é dar o que não merece. Parece confuso, mas não é. Teu filho te faz malcriação e ele merece umas chineladas e você tem misericórdia dele. Você não dá as chineladas que ele merece. Isso é misericórdia. Mas mesmo depois da malcriação que ele faz, você vai no mercantil e tem lá um chocolate, um Kit Kat, aí você traz um chocolate para o teu filho. Ele te fez malcriação, merecia a palmada, não deu, isso é misericórdia. E quando você dá o chocolate, isso é graça. Olha, você não merece, mas eu estou aqui te ensinando o que é a graça. É dar o que não merece. Sabe por que para mim essa é talvez a maior das felicitudes, das bem-aventuranças? Porque os misericordiosos vão encontrar o quê? Misericórdia. E olha, irmão, pensa um pouco. Quem é bom que nunca faz o mal? Você pode ser o cara mais misericordioso, mas um dia você não será com alguém. Você pode ter áreas na sua vida do qual você não tem problema de exercer misericórdia. E pode carregar tantos inúmeros outros defeitos. Mas o Senhor fala que os que são misericordiosos encontrarão misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que fazem contra você nunca, poxa, se você puder escrever isso na tábua do teu coração, nunca será maior do que o que você faz com Deus. O que você faz contra Deus é sempre, irmão, pior do que qualquer pessoa possa fazer com você. Portanto, se você tem misericórdia do que as pessoas fazem com você, você está no lucro, irmão, porque você é muito pior do que o que podem fazer com você. E Deus terá misericórdia de nós, tem tido, e é por isso que a gente está aqui. A Escritura diz que as misericórdias do Senhor são as exatas causas, ou causa de não sermos consumidos pela sua ira, já que a sua misericórdia é eterna, não tem fim. São novas e se renovam a cada manhã. É por isso que a gente está aqui. Portanto, ser misericordioso, irmãos, nos traz uma vantagem que a gente não pode narrar. Não dá para descrever. Felizes são os que são misericordiosos. Diz o verso, isso aqui completa a questão da misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou felizes os de coração limpo. Essa também é demais, irmão. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é um coração puro, é um coração sem mácula. Veja que nesse mundo desumano, imoralidade, perversidade, mentira, vaidade faz parte do dia a dia. As pessoas maquinam o mal uma contra as outras.
elas conseguem ouvir a mensagem e ainda assim fazerem o que é mal. Jesus vai dizer: olha, a felicidade mora naqueles que têm o coração limpo. Perceba que dentro das felicitudes, das bem-aventuranças, uma está ligada à outra: misericórdia, pureza de coração. Um humilde espírito nos traz um coração quebrantado, nos traz mansidão, nos traz fome, sede de justiça. E sabe que isso é interessante, irmão? Quando você entende o poder e o valor da justiça, você se compadece, você tem misericórdia de quem precisa. Isso por causa de um coração limpo. Ele diz que os de coração limpo verão a Deus. Quando veremos o Senhor? Irmão, não importa quando Jesus volta. Não importa se essa é ou não a geração do arrebatamento. Não importa. Se for, glória a Deus. Se não for, glória a Deus, porque se Ele não vem, nós vamos. Portanto, se os de coração limpo verão a Deus, qual é o dia do encontro com Ele? Como ser encontrado por Ele? Tu sabe que às vezes a gente fala até de arrebatamento. Ai, a igreja será arrebatada, o anjo soará a trombeta e virá. Tá, legal. E se isso acontecer, é bom ou é ruim? Como seremos achados? De coração limpo, puro. Eu estou terminando. O verso 8 diz, verso 9, perdão: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais um atentado terrorista no mundo, né? Agora em Nova York. Um mundo de guerra, um mundo de caos, um mundo de ódio, um mundo de derramamento de sangue. Vivemos em um mundo de disputa. A Escritura fala que os humanos são encontrados em paz. A felicidade está na paz. E veja como isso é significativo. Quando a gente fala shalom, a gente está falando que o Senhor é paz, o Senhor é a paz, ou dele vem. Ele é o Deus de paz. Ele é o príncipe da paz. Como é que os seus filhos podem ser chamados ou encontrados em ira? Isso é óbvio. Felizes são os pacificadores, porque Ele é o Deus de paz. O Deus de paz tem filhos de paz. Completamente diferente do mundo. Completamente, por exemplo, diferente da religião islâmica, que é o Deus de guerra, é o Deus que mata os infiéis. Os infiéis precisam ser exterminados. O Deus da Bíblia fala que os infiéis precisam ser tratados, cuidados, amados, socorridos, ajudados. E não é ser usado ou se deixar ser usado aos infiéis com o fim de torná-los fiéis. Não é. Não é o fim de fazer o bem a quem está fora de Cristo, fora da igreja, para torná-lo cristão, também não é. É
só porque Jesus nos ensina a fazer e fez por nós, e fala que temos que amar, independente do que volte, independente do que venha. Portanto, ele fala: felizes são os da paz. Por que serão chamados filhos? Se Deus é o Deus de paz, se Cristo é o príncipe da paz, como nós que somos filhos, herdeiros, podemos ser encontrados em uma condição diferente dessa? Impossível. Isso é ser humano. Deus não criou o homem para matar um ao outro. Nós sabemos claramente que a morte de Abel por Caim são os primeiros indícios do que virá no mundo: guerra, morte, desgraça, injustiça. Falando de injustiça, ele nos fala de justiça no verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Se ele diz que no primeiro, os humildes, deles é o reino, também os perseguidos por causa da justiça têm posse no reino. Veja que, eu vou fechar aqui esses 3 versículos. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai. Aí aqui é: alegrem-se, alegrem-se na perseguição, alegrem-se nas injúrias, alegrem-se. Como ele termina? Porque grande é o vosso galardão nos céus, a vossa recompensa em Deus. 2 coisas aqui para a gente entender isso. Aqui temos uma questão primordial que nós cristãos deveríamos entender. Cristo nos salvou, nos justificou, nos tornou justos, santos. Tudo é um ato de justiça, para que nós fôssemos justos, vivêssemos em justiça. Felizes os que lutam por justiça, é isso que ele está dizendo. E o que é uma luta por justiça, irmão? A luta por justiça é uma luta pelo Evangelho. Uma luta por justiça é uma luta pela verdade de Deus no mundo. Diga você que se Deus, se a mensagem, se o Evangelho fosse o centro da nossa cidade, o centro do nosso estado, o centro da nossa nação, nós esperamos, irmão, morar numa cidade de justiça, onde o rei é justo. Esperamos nos encontrar para as bodas e morar na eternidade em um reino de paz, em um reino de justiça. Um reino de justiça é um reino onde tudo quanto Deus nos disse é visto na prática, é vivido na prática. Onde não há guerra, não há divisão, onde não há rancor, não há disputa, não há ódio, não há politicagem, todos se amam, todos se servem, todos fazem questão de conceder a honra para o outro. E aí ele fala: olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, injuriarem, mentindo todo mal contra vocês, fizerem tudo contra vocês. Olha, vocês são felizes quando isso acontece, porque olha que coisa lógica, irmão. É impossível vivermos em um mundo desumano com essa humanidade que Cristo tem restaurado em nós e não sermos perseguidos por aqueles que vivem desumanamente. E como assim? Como assim? É os versos seguintes, o verso 13, 14, 15. No verso 13 ele vai dizer: vós sois o sal da terra.
Esse mundo desumano não tem gosto. Você é o que dá sabor a ele. Esse mundo desumano vive em trevas. Cristo lhe salvou para ser luz nele. E tu acha que vai ser fácil? Tu acha mesmo que vai chegar em casa e pronto? Pelo simples fato de você ter Jesus, tudo se encaixa. Como a gente cantou aqui no começo, não é como um raio. As coisas não acontecem como um raio, pum, e pronto, tudo deu certo. Não. Viver Jesus, irmão, ser humano, não é uma atitude única. É uma caminhada, é um processo diário. Não adianta você estar sentado nesse lugar com um espírito humilde. Não adianta você estar sentado nesse lugar chorando. Não adianta você estar sentado nesse lugar manso, que é uma beleza, ou talvez impaciente, doido para ir embora, Deus o sabe. Não adianta você estar sentado nesse lugar tendo sede de justiça, entendendo, não adianta você estar sentado nesse lugar com o coração limpo, misericordioso, se quando sairmos daqui, nada disso existe para nós. Não adianta, fala sério. Isso precisa ser visto em nós diariamente. Eu acredito que Jesus vem nos dando a base, quando ele vai falar assim: olha, vocês são sal, vocês são luz. Aí você fala assim: Senhor, tá, mas como assim? O que é ser sal? Meu filho, tu não escutou? Eu acabei de dizer. Qual é o tipo, qual é a dosagem que você tem que dar? Você tem que ser humilde de espírito, manso, né, chorar e misericordioso e sede de justiça. Isso é ser sal, isso é ser luz. Ele nos dá as diretrizes para a nossa vida em um mundo sem sabor, em um mundo de trevas. Ele está dizendo para nós o que nós devemos ser em um mundo perdido e desumano, irmão. Em um mundo de corrupção. Irmão, é fato, o diabo sempre vai te oferecer facilidade. Ele sempre vai estar lá querendo te dar vantagem. Ele é mentiroso e pai da mentira. No capítulo 4 de Mateus, ele vai a Jesus e oferece uma série de coisas das quais ele não possuía. Olha, eu lhe darei todos os reinos da terra. Como assim? Tu acha que ele está falando a verdade? Ele é mentiroso. A mentira é a essência, ele é a mentira. Entenda isso. Deus é a verdade, o diabo é a mentira. Ele não vai dar o que ele não tem. E Jesus sabia disso. E Jesus o rebate, mostrando ao diabo que ele é mentiroso e que ele também não estava aqui por isso, porque tudo já era dele. E você sabe que os filhos deveriam andar desse mesmo jeito? Se tudo pertence ao meu pai, por que eu estou brigando por tudo que é dele? Por que eu estou vivendo o contrário a ele? Se tudo pertence a ele, eu preciso andar em acordo com o que ele é, com o que ele fez. Nós somos chamados, irmãos, para viver em paz com Deus e darmos demonstração dessa paz no mundo. Você sabe que eu acredito que as pessoas que olham para nós, elas não buscam ver perfeição em nós, irmão.
elas buscam ver que é possível ter felicidade em um mundo tão terrível como esse. Porque a ideia de perfeição no mundo é não guerra, é não tribulação, é não... Parece que... E as pessoas olham para nós, para mim, para você. Se vivermos a realidade dessa palavra, as pessoas vão ver, poxa, em meio a ventos, tempestades, furacões, essa pessoa permanece inabalável. É possível? Claro que é. Tem que edificar a casa sobre a rocha. Fica de pé.